Hoje, né, a Janja, a mulher do Lula, a primeira-dama do Brasil, resolveu responder, né, as críticas que fizeram a ela por tocar no tema da nocividade do TikTok com o presidente Xi Jinping lá na China, né? Ela resolveu tocar no assunto durante uma reunião privada que o Lula e os ministros estavam tendo com o Xi Jinping. E aí alguém que estava na reunião fofocou para a Globo News e eles deram como se fosse um absurdo, uma gafe diplomática, uma coisa ridícula, porque, e para começo de conversa, o TikTok é uma empresa privada, né? Então, ela não fez nenhuma gafe porque o TikTok não é um órgão de Estado. Então, não existe gafe. Quem falar para vocês que é gafe está mentindo, tá? Está analisando de forma enviesada. Não teve gafe alguma na fala da Janja. E tanto a Janja tinha razão, né? Quem tem filho adolescente sabe como essas redes sociais são nocivas. Né? Houve recentemente, inclusive, o caso daquela menininha que entrou naqueles testes que tem no TikTok, aqueles desafios, e morreu com aquele desafio do desodorante. Então, tem mesmo que falar que o TikTok é uma rede nociva e que precisa, no mínimo, se autorregulamentar para impedir que faça o mal que faz a crianças e adolescentes. Quem fala isso é no mundo todo. É uma visão generalizada, não é única da Janja, não. Nos Estados Unidos, o Biden quase proibiu o TikTok, lembram? Quase proibiu. Enfim, acabou que o TikTok deu razão à Janja. Essa parte aí não tem muita gente colocando. Saiu na Mônica Bergman a história, e aí que o TikTok entrou em contato para marcar uma reunião. Coloca aí, por favor, Gui. Após fala de Lula a Xi, TikTok envia carta para dialogar com o Brasil, fruto do episódio que tentou queimar a Janja depois de um vazamento distorcido que atribuía à primeira-dama uma suposta gafe em Pequim. A empresa chinesa se manifestou sobre o assunto, né? Então, na verdade, a fala da Janja foi efetiva. Ela falou com a pessoa certa. Ela falou com o Xi Jinping, o Xi ligou lá para o TikTok e falou: que negócio é esse de vocês estarem sendo nocivos para as crianças e adolescentes do Brasil? O TikTok foi lá e pam, mandou carta. Quem é que quer desagradar o Xi? Né? Quem é que quer desagradar o Xi? Né? Então, a Janja, sob qualquer aspecto, ganhou essa queda de braço com a mídia comercial, que simplesmente ignorou a visita, né? Praticamente ignorou a visita e os ganhos da visita do Lula à China e só falou dessa imbecilidade, né? Porque, infelizmente, nós temos uma mídia venal que só se interessa por isso. Né? A perseguição à Janja foi desde o primeiro dia, né? Desde que ela estava numa reunião de líderes, que uma colunista do Estadão veio e disse: o que ela está fazendo ali? O que ela está fazendo ali? Gente, as primeiras damas dos Estados Unidos, elas discursam nas convenções dos partidos, tá? Elas discursam, mas ela é diferente. Estados Unidos é diferente, né? Não se pode comparar a Janja com a Michelle Obama. Como assim? Vamos comparar a Janja com a Michelle Obama? Michelle Obama é gringa, muito superior, né? Só pode, né? Só pode ser por aí. Depois da torta de climão criada pelo fofoqueiro da comitiva de ministros, que vazou erroneamente que a primeira Janja teria cometido uma gafe durante a reunião com Xi Jinping e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dado sua versão dos fatos, o aplicativo TikTok, envolvido na conversa, enviou uma carta eletrônica ao governo brasileiro para dialogar sobre a regulamentação da rede. A plataforma de aplicativos chinesa estaria disposta a tratar sobre o seu papel no país, já que tem sido alvo de críticas por conta de seu algoritmo, sempre citada no que diz respeito à regulamentação das redes sociais. A informação sobre o comunicado do TikTok foi divulgada pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Tudo começou... isso aí a gente já sabe, né? Que o G1 deu a história e tal, não sei o quê. E aí o fato é
que a Janja ganhou. A Janja ganhou. Ponto final. Não tenha dúvida. Se o TikTok já entrou em contato com o governo, vitória da Janja. Não há o que discutir. E aí, hoje, teve um seminário, né, de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que foi justamente o tema da fala de Janja com o Xi, né, que o TikTok estaria sendo nocivo para as crianças e adolescentes. E aí teve a abertura do seminário de defesa da criança e adolescente, Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Janja resolveu comentar o assunto, tá? Então, a Janja falou que nenhum protocolo será capaz de fazê-la calar. Coloca aí, por favor, Gui, o vídeo. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Né? Então, quando a Janja fala isso, ela está falando em memória dessa menina, ó, Sara Raíssa. Sara Raíssa, que tinha 8 anos e que morreu aqui no Distrito Federal após participar de um desafio viral no TikTok envolvendo a inalação de desodorante. Não vi os meus colegas da Globo News preocupados em defender a vida da Raíssa? Foi isso que a Janja fez diante do Xi Jinping. Defender a vida de uma criança morta após participar de um desafio divulgado no TikTok. Né? É mais importante criticar a Janja do que defender a vida de crianças e adolescentes. Que coisa feia, vocês também são pais. Muito feio, sabe? Muito decepcionante, inclusive. Muito decepcionante. Né? Era para a Janja ter sido apoiada. Era para a Janja ter sido apoiada. E ela está certíssima. A mídia brasileira sempre gostou de primeiras damas mudas. Eu vi outro dia, por que a Janja não é como a Lu Alckmin? Ótima Lu Alckmin. Gente boa, Lu Alckmin. Muda, bela, recatada e do lar. É esse tipo de perfil que querem para a primeira dama. Essa época acabou, minha gente. Acabou. Não tem. Vejam o que acontece em outros países. Nenhuma primeira-dama é muda. É só aqui no Brasil que querem que a primeira-dama seja muda, desde que ela seja a mulher do Lula, né? Se for outra primeira-dama, aí pode até falar em línguas estranhas, dar pulinhos, que vai ter gente na mídia comercial defendendo. Vai ter gente na mídia comercial defendendo uma mulher patética que dava pulinhos e falava em línguas estranhas. Não tem nenhuma intolerância religiosa nisso,
Dentro do próprio meio evangélico, tem gente que fala que essas línguas estranhas são picaretagem para enganar ingênuos. A gente está vendo aí os vídeos daquele garoto pastor fazendo patati patatá, patatita, patatá, não sei o quê. Enganação para poder tirar dinheiro de ingênuos. É isso. Foi isso que Michele Bolsonaro fez. E agora o que é que estão fazendo com a Michele? Colocando ela em pesquisa para ser candidata à presidência. Bota a Janja também. Bota a Janja. Se é para tratar a Janja desse jeito, bota ela nas pesquisas de opinião, se por acaso o Lula não se candidatar. É ridículo, gente. É ridículo, lamentável, e digo para vocês, isso só acontece com as mulheres do Lula. Por parte do nosso campo, o resto do nosso campo, as pessoas que criticam a Janja, é puro machismo mesmo. É machismo entranhado, é misoginia entranhada. Infelizmente, está entranhada na sociedade e tem gente na esquerda que também possui isso. Querem o quê? Querem que a Janja passe 4 anos muda? Não vai rolar. Ela disse hoje, não vai rolar. E nessa história do TikTok estava certíssima a Janja.